Roberto Silva, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os seus ouvintes. Professor, vamos começar com uma notícia exclusiva já. Carimba aí, Wendel Lessa. Exclusiva. Sintese foi processado pelo deputado Rodrigo Valadares. Resultado da ação. O deputado perdeu, né? O deputado entrou com ação contra o sindicato naquele momento que ele era deputado estadual, né? Que, no nosso entendimento, cometeu uma agressão às mulheres, às professoras e professoras, quando afirmou no plenário da Assembleia Legislativa que as professoras eram iguais a mulheres que gostavam de apanhar do marido e continuavam amando ele, e que nós entendemos que ali foi uma agressão brutal a todas as mulheres, especialmente as professoras. Nós denunciamos, fizemos ato contra o deputado, ele entrou com ação judicial contra o Sintese, perdeu aqui em Sergipe, recorreu no STJ e na última sexta-feira saiu o resultado final da decisão, que o deputado perdeu a ação, o que demonstra que nós estávamos corretos, que o deputado cometeu sim uma ação brutal e de machismo contra as mulheres, e a justiça, a partir da ação judicial, entendeu que o sindicato estava correto, está denunciando que não houve nenhuma ação por parte do Sintese que levasse a brutalidade, a honra do deputado e assim por diante. Então, nós estávamos corretos e nossa solidariedade, mais uma vez, a todas as professoras de Sergipe. O senhor me recordava, inclusive, que a gente fez um debate aqui nos estúdios, o senhor com o deputado, exatamente, né, na época dessa declaração. Professor, paralisação amanhã e quarta-feira, os motivos. Veja, Narciso e ouvintes, o ano passado, quando nós iniciamos uma discussão com o governo do Estado, inclusive o governador Fábio Mitidieri constituiu uma comissão de trabalho para discutir uma série de pontos de pautas do magistério. Naquele momento, o governo fez uma solicitação aos professores que fosse priorizado apenas a discussão de carreira, de início da retomada da carreira. Os outros pontos de pautas ficariam para 2024. Então, nós levamos para a Assembleia essa proposta do governo e os professores entenderam. Tá, vamos discutir a carreira nesse momento e vamos discutir os demais pontos para 2024. Foi que ficou acordado com o governo no final do ano passado, que no início de janeiro, fevereiro, o governo estaria fechando a negociação conosco para envio de projeto de lei para a Alese, fazendo essas correções que nós estávamos reivindicando. Tivemos audiência no início de fevereiro, em março tivemos uma nova audiência, o secretário solicitou um prazo até após a Semana Santa para uma nova rodada de negociação, para apresentação de proposta. A gente não teve como se reunir, mesmo tentando buscar agenda com a assessoria secretária, a gente não conseguiu. Na última quinta-feira, nós chamamos a Assembleia, porque havia uma pressão muito grande do magistério, que precisava ter uma resposta por parte do governo das nossos pontos de reivindicação. E aí foi deliberado esses 2 dias de paralisação. Hoje está iniciando a Semana Nacional pelo Direito à Educação, que é uma agenda nacional que a nossa Confederação Nacional de Educação estabelece todos os anos, e dentro dessa semana nós estamos realizando esses 2 dias de paralisação na rede estadual, visando, né, uma resposta efetiva por parte do governo dos nossos pontos de pauta. Na última sexta-feira, o governador estava em Carira, né, no programa Sergipe Aqui. Nós estivemos lá com um grupo de professores, conversamos com o governador e o governador agendou para o dia 6 de maio uma reunião conosco. Ele só teria essa agenda a partir do dia 6, então solicitou ao secretário de Educação, Zezinho Sobral, o agendamento dessa audiência, o que a gente espera que no dia 6 a gente tenha resposta aos nossos pontos de pauta e que não haja mais necessidade de qualquer outro movimento paredista. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Na pauta, a paralisação que ocorre amanhã e quarta-feira. Festival de Colchões da Erval é na loja Credimóveis. Toda a linha de colchões com 50% de desconto e frete grátis. Tem cama box com molas ensacadas, base separada do colchão e espuma D65 por R$ 1.190. Colchão Erval com o menor preço do Brasil é na Credimóveis. Acesse o site credimóveis.com e confira as ofertas. Siga a Credimóveis nas redes sociais e participe do sorteio de uma cama box da Erval.
Para que ficar esperando a restituição do imposto de renda se você pode antecipar com o Banese e ter acesso ao dinheiro hoje mesmo? Clientes correntistas do banco que indicaram o Banese como agente restituidor na declaração do imposto de renda 2024 podem antecipar até 80% do valor a restituir. Solicite agora mesmo no aplicativo, Internet Bank, agências e pontos Banese. Tenha o dinheiro na mão antes do prazo da Receita Federal. É fácil e sem burocracia. Mas atenção, a modalidade de crédito está sujeita à análise e aprovação. Professor Roberto, a retomada da carreira da forma como foi feita atende aos anseios do Sintese, não atende? O que é que vocês estão pretendendo reivindicar nesse sentido? Veja, a retomada da carreira foi o ponto que foi negociado em 2023, né? O governo, nós tínhamos uma proposta que muito melhor do que o que foi aprovado, mas o governador e o vice colocavam as precaução por parte do governo em cenário de arrecadação para 2024 e era o possível para o governo naquele momento. A categoria aceitou em assembleia, mas o que é que ficou faltando, Narciso? Veja, ficou faltando a atualização do piso. Esse era um ponto de reivindicação nossa, que não dava para o governo retomar a carreira, iniciar a retomada da carreira e não atualizar o piso todos os anos. Esse ano, por exemplo, o piso foi 3,62% atualizado. É preciso esse ano o governo estabelecer esse percentual. Porque caso isso não ocorra, o que a gente ganhou, a gente já está perdendo no poder de compra. Então, a atualização do piso é um ponto que nós esperamos discutir com o governador. O outro ponto é o descongelamento de gratificações, que foi congelada no governo de Belivaldo Chagas, né? E isso é um ponto que ficou para 2024. Então, vamos discutir primeiro a carreira. Essas demais questões ficam para o próximo ano. Então, a gente entende que agora, este ano, precisa discutir descongelamento de triênio, da gratificação de tempo integral, que os professores estão nas escolas de tempo integral o dia inteiro. Essa gratificação está congelada, e isso está desestimulando os professores a continuar na escola. É muito mais interessante o professor pegar um contrato temporário hoje do que estar numa escola de tempo integral, porque ele recebe metade do que recebia num contrato. Então, isso está desestimulando o professor a continuar nessas escolas. Então, precisa ter uma política de descongelamento, né? Teve gratificações que foram congeladas na época do governo Jackson e que continuam congeladas até hoje. Então, precisa ter uma política de descongelamento dessas gratificações. O concurso, que é um ponto de reivindicação nossa desde o ano passado, e ficou para este ano a discussão concurso na rede estadual. O auxílio internet... Na última entrevista que nos concedeu aqui, o secretário disse que acha que sai esse ano. Bom, mas aí não tem a definição. Qual é a nossa reivindicação sobre o concurso? A constituição de uma comissão. Porque pela lei tem que constituir uma comissão paritária, com iguais membros do governo e do sindicato, para discutir inicialmente a demanda. Quantos professores de matemática precisa, de geografia, de história, de português? Precisa primeiro fazer esse estudo, né? O concurso não se chama assim, sem um diagnóstico, uma análise do quadro. Então, a reivindicação nossa é constituir a comissão de imediato para começar a estudar essa necessidade, né? A outra questão é o auxílio internet, porque a gente usa hoje na sala de aula o diário eletrônico e não tem as condições de trabalho de internet e tecnologia para o uso do professor. Essa é uma demanda desde o início do ano passado, que a gente já reivindica junto ao governo. Não houve avanço em termos Não houve avanço ainda de resposta. De internet nas escolas. É muito ruim a rede de internet nas escolas. Então, muitas vezes, você não tem como fazer a alimentação do diário eletrônico na escola, você tem que fazer em casa. Você tem que botar a nota dos alunos em casa, às vezes registrar a chamada numa folha, para em casa poder alimentar o sistema. Então, você precisa ter internet no seu equipamento, computador, no celular, no tablet, para poder fazer esse trabalho que é fundamental que seja feito, que precisa que seja feito, né? Então, essas são pautas que estão na ordem do dia, né? A questão das condições de trabalho, das condições de acesso dos alunos com educação especial, que hoje é uma demanda, Narciso, gigantesca dentro das escolas, que precisa os professores de apoio em sala de aula e não está tendo. Então, são questões que, no nosso entendimento, é possível o governo atender, porque a gente entendeu o ano passado que o governo sinalizava para 2024 avançar
nesses pontos de pauta e até o momento a gente não conseguiu avançar. Por exemplo, a devolução dos 14% para os aposentados. Isso é uma pauta que é muito pequena para o governo atender. Recentemente eu vi a mobilização que vocês fizeram, e aí eu ficava me perguntando, isso é daquela época da reforma da Previdência. Exato. Quer dizer que o sindicato ainda tem esperança que esses 14% sejam devolvidos? Com certeza. Está naquela história da esperança do verbo esperançar. Esperançar, com certeza. Porque essa é uma dívida do governo com os aposentados. É impessoal, né? O governador, independentemente de quem seja, nós entendemos que precisa devolver. Então, o governador Fábio, foi eleito pela população, recebe o ônus e o bônus. Esse é o ônus que precisa ser pago aos aposentados. Roberto Silva, presidente do Sintese, conosco aqui nos estúdios, trazendo uma análise aí da situação da educação e também das pautas de reivindicação do sindicato que faz paralisação amanhã e quarta-feira. No Shopping Prêmio você encontra as melhores marcas e a maior variedade de serviços. Toda semana tem novidades incríveis para te atender como você gosta e merece. Com muitas opções, muito conforto e preços incríveis. Faça uma visita ao Shopping Prêmio e confira as mais recentes inaugurações e o maior mix de lojas e serviços do estado. É o shopping que não para de crescer e que tem um sucesso como marca. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Quer passar um final de semana ou um feriado diferente com amigos e família? Conheça o restaurante rural Chácara Fazenda em Frei Paulo. O restaurante tem sala de leitura, artesanato, redário, varanda verde e baias com pequenos animais. Também produz plantas medicinais, frutíferas, hortaliças, mel, peixe e camarão. Ampla área coberta e arborizada, resfriada com chuva artificial. Chalés para o pernoite com ar-condicionado, TV com dezenas de canais, ducha quente, piscina e campinho Society. O restaurante Chácara Fazenda está localizado no povoado Alagadiço, Frei Paulo, a 75 quilômetros de Aracaju. Funcionando sexta, sábado, domingo e feriado. Mais informações, ligue 998-13-6964. 998-13-6964. Professor, a gente tem visto muitas inaugurações de reformas de escola. Como é que está hoje a rede em termos de estrutura, na opinião do sindicato? O governo vê como um avanço e melhoria nas estruturas. Há isso realmente por parte do sindicato, essa sensação? Veja, a reforma, as melhorias, a gente entende como fundamental. Precisa acontecer, né? O governo tem feito em algumas escolas esse trabalho. Agora, na maioria das escolas, isso não está ocorrendo. Esse é o grande problema. Daqui a pouco, por exemplo, eu estou indo para uma plenária no colégio Acriso Cruz, aqui em frente ao Hospital Nestor Piva, e os professores e os alunos denunciam, Narciso, que as salas de aula foram fechadas em 2022 para colocar ar-condicionado e até hoje os ar-condicionados não chegaram. Então, eu estou dando um exemplo da realidade da maioria das escolas. Então, de fato, o governo tem feito todo um trabalho de comunicação quando ocorrem as inaugurações, mas todas as escolas hoje precisam de reparos. Precisa ter uma política de reparo, de manutenção permanente nas escolas, de ar-condicionado nas escolas. Essa é uma demanda que hoje não é de uma ou duas escolas, são de todas as escolas. E no nosso entendimento, a Secretaria de Educação precisa olhar para todas. Então, há, na verdade, um cenário de revolta por parte da categoria quando a gente vê numa determinada escola o Estado coloca o ar-condicionado e é noticiado, enquanto em todas as escolas essa é a necessidade real, né? Por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente já teve situações de alunos desmaiar em função do calor, porque é uma escola extremamente quente, né? Então, são realidades que a gente está vivendo na rede. Então, a gente entende que quando a gente coloca na pauta as condições de trabalho, precisa ser uma política para todas as 340 escolas da rede, e não apenas para algumas. E isso, o nosso entendimento, deixa a desejar. O Rafael está aqui perguntando assim: Narciso, bom dia. Pergunte ao professor se na pauta deles lembraram que os secretários em tempo integral não ganham como tempo integral, a chamada GAT. Se eles pensam em colocar esta pauta, esse ponto que é de suma importância, uma vez que estamos tendo pouca, para não dizer quase nada, de valorização salarial. É isso. Esse é um ponto de pauta que é colocado na nossa reivindicação, que é o descongelamento dessa gratificação de tempo integral, que é a GAT, né? Essa gratificação foi congelada no governo do Belivaldo. Desde o ano passado a gente reivindica, foi congelado em 2022. O ano passado a gente reivindica o descongelamento, ficou para ser discutido agora em 2024.
e a gente entende que há uma desvalorização por parte do governo, porque os professores ficam o dia inteiro na escola, entra às 7, sai às 18h30, ou 16h30, desculpa. Então, fica o dia inteiro na escola. Então, precisa ser valorizado e o governo não está atendendo essa demanda, porque hoje o salário deles é quase metade do piso. Então, é muito ruim, é muito baixo o valor dessa gratificação que o governo está pagando. Então, nós entendemos que é preciso descongelar, e descongelar é o quê? Voltar ao valor que era antes, que era vinculado ao vencimento do professor, era 100% do vencimento. E isso garantia, estimulava o professor, a professora, a continuar ensinando na escola de tempo integral. Hoje não há esse estímulo. Quer elevar o design do seu ambiente com praticidade? A presença da madeira na decoração é sinônimo de aconchego e o teto vinílico, com sua versatilidade, atende a todos os projetos arquitetônicos. Com uma variedade de opções de cores e texturas, os tetos vinílicos são fáceis de instalar e oferecem excelente resistência, transformando o seu teto com beleza, durabilidade e inovando o design do interior e exterior da sua casa ou comércio. MAC Obras a Seco, qualidade que você pode confiar. Que tal morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas fixas de R$ 599 e a entrada em 5 vezes no cartão sem juros? É isso mesmo. R$ 599 por mês e a entrada no cartão sem juros em 5 parcelas. Isso é possível. Conheça o Meliá Residência, um empreendimento da Móvel Construtora, e realize seu sonho de morar à beira-mar. Informações, ligue agora. 79998844140. 998844140. Móvel Construtora, seu sonho é que nos move. O Júlio manda aqui uma mensagem dizendo o seguinte, eu quero até ver a produção, que é por isso com o Alberto Jorge, para a gente entender o que é que está acontecendo. Ele diz aqui, o que o Roberto Silva está dizendo é uma realidade. Na Escola Augusto Franco dos Santos Dumont, os ar-condicionados estão comprados há mais de um ano e ainda não foram instalados. Tem conhecimento disso, professor? É isso mesmo. Essa é uma outra realidade que a gente vive, mas não é só no Augusto Franco, no Acrísio Cruz. São todas as escolas essa realidade de calor. A gente vive uma onda de calor na sociedade e o Estado precisa se preocupar com isso. O José Hilton Nery diz aqui, parabéns ao Sintese pelas ações de lutas empreendidas na defesa da educação pública e do magistério sergipano. Exemplo de representação de classe. Obrigado, José Hilton, pela participação de sempre. Então, professor, aproveitando aí, faz a convocação dos professores para esses 2 dias de mobilização. Fica à vontade. Isso, Narciso. Amanhã, terça-feira, nós teremos o primeiro dia de paralisação com o ato em frente à Secretaria da Educação a partir das 8 horas. A ideia é a gente cobrar efetivamente resposta desses pontos de pautas do magistério. Na quarta-feira, dia 24, nós teremos atos regionais. Então, nós teremos atos em Itabaiana, em Lagarto, em Estância, em Nossa Senhora da Glória, em Propiá, Japaratuba e Neópolis. Então, nós teremos atos nessas grandes cidades, chamando a atenção, mostrando para a população, são atos que vão se realizar em frente às diretorias regionais de educação, onde nós vamos estar chamando a atenção da necessidade do governo do Estado apresentar respostas a nosso ponto de pauta. Esperamos que no dia 6 de maio a gente tenha essas respostas concretas para que o magistério continue sendo valorizado, que é um direito que nos cabe. O Alberto Jorge pediu para participar, poder já, quem sabe, se posicionar aí sobre essa reivindicação. Alberto, 6h55. Alberto Jorge, ao vivo agora conosco aqui, porta-voz da Secretaria de Educação. À vontade, Alberto. Bom dia, Narciso, família. Roberto, presidente do Sintese. Para informar, Narciso, que sobre essa questão da climatização, nós já climatizamos, o governo do Estado, através dessa EDUC, já climatizou 87 escolas. Vocês sabem que nós temos um universo de 319 escolas. 319. Então, 87 já estão totalmente climatizada. Quando eu falo totalmente climatizada, é sala de aula, é biblioteca, laboratório, refeitório, etc. E nós estamos com 78 escolas em processo de climatização. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que muitas escolas, elas foram construídas
em uma época que a climatização não era uma coisa normal nas escolas públicas, certo? Então, para você colocar, por exemplo, 40 condicionadores de ar, 40 split de 30 mil BTUs, de 24 mil BTUs, que são as que a gente usa para as salas, você tem que ter um reforço de rede elétrica, certo? E isso não acontece muito facilmente. Você tem que fazer o projeto e tem que fazer a solicitação da empresa de energia local, certo? Então, isso às vezes passa um tempo. A compra do equipamento é o mais fácil. Realmente, nós temos cerca de 600 condicionadores de ar tipo split no depósito, esperando justamente a liberação, não é, do projeto e da Energisa para que a gente possa fazer a conclusão, né, a instalação dos equipamentos. Em Aracaju, nós temos hoje 9 escolas em reforma, aqui em Aracaju. E no estado, nós temos mais 31, certo? Todas elas nessa situação. Aqui em Aracaju nós temos o Nelson Mandela, temos o Gonçalo Hollenberg, o José da Silva Ribeiro, o José Hollenberg Leite, Maria Ivanda de Carvalho, Áurea Melo, lá na Soledade, João Kennedy, José Túlio Vargas, Ivo do Prado, Francisco Portugal e, recentemente, o mais recente que nós entregamos foi o Joaquim Oliveira Sobral, lá no Sol Nascente JK, entregamos Santos Dumont, Francisco Rosa, etc. E outra coisa, é bom a gente informar que quando a gente está reformando uma escola, os alunos, eles são acomodados em um outro prédio. Por exemplo, só 3 exemplos. O Alberto. O Alberto, o caso dessa escola citada aqui pelo Júlio, Augusto Franco, no Santos Dumont, segundo ele, os aparelhos estão comprados há mais de um ano e ainda não foram instalados. Se enquadra nessa questão de readequação da rede? Por que essa demora? Exatamente. Foi quando foi citada essa escola, que me provocou a minha participação. Justamente, essa escola é uma delas que está na fase final de projeto de aumento de carga e de liberação da Energisa. Essa demora, ela é por algum problema técnico interno da SED ou existe uma demora da Energisa? Uma demora da Energisa. Não. Veja, nós fizemos, porque você não pode trabalhar também isoladamente para uma escola só, certo? É um universo muito grande, são 319 escolas. Então, por exemplo, recentemente nós fizemos uma licitação para mais de 60 escolas. Uma licitação de projeto. Por exemplo, semana passada, acho que foi quarta-feira, eu mesmo, pessoalmente, a pedido do secretário, fui até aqui da BAN fazer uma visita à Escola Nações Unidas, certo? Que os meninos estavam reclamando justamente também problema da climatização e outros problemas lá. Então eu fui lá pessoalmente e vi toda a instalação já completinha. Instalação externa, dessas mais modernas e seguras. A gente está esperando agora o quê? A chegada do transformador da Energisa, mas o projeto já está aprovado, certo? As salas já estão isoladas termicamente, todas elas isoladas. Eu estive lá com a professora Silvia, estive também com a professora Cássia e o presidente do Grêmio, o Fabrício, e uma outra menina que agora eu esqueci o nome, mas tirei foto, tirei tudo. Então, é um caso também, esse caso das Nações Unidas, da BAN, como tem dezenas de casos que a gente está aguardando a liberação da Energisa, porque você tem que botar o transformador, é uma carga muito forte, o transformador, não é? E executar o trabalho. Os nossos técnicos executar o trabalho, mas isso vem sendo feito, Narciso, praticamente que diariamente. Agora mesmo, recentemente, o governador Fábio e o secretário Zezinho entregaram em Pedrinhas uma escola totalmente climatizada. Depois foram para Simão Dias e a escola de Simão Dias já estava climatizada, entregaram uma quadra. Perfeito. Certo? Alberto. Então o trabalho é esse. Perfeito. A gente não está parado de forma nenhuma. Eu vou precisar interromper rapidamente, só para que o professor, caso queira... As questões aí que o professor abordou, eu prefiro que ele discuta com o governador, já que o governador... Perfeito. Marcou, né, a reunião para o dia 6 de maio.
Perfeito. Eu vou precisar só interromper porque nós já temos uma entrevista logo na sequência com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro. Ontem, inspeção do governador no USE. Vamos abordar este assunto com o secretário e também saber sobre o atendimento oncológico. Será que os remédios que estavam em falta já foram resolvidos, já chegaram, já estão à disposição dos pacientes com câncer? Em instantes, essa entrevista aqui no Jornal da Fã. Professor Roberto Silva, rapidamente, alguma observação ao que falou o Alberto Jorge? Fique à vontade. Veja, nós entendemos que essa desculpa da Energisa, o governo precisa intervir, porque a Energisa é uma concessão pública, é uma concessão do governo do Estado. No nosso entendimento, precisa ter uma ação mais direta e mais concreta. Se o problema é com a Energisa, o próprio governador precisa atuar junto, que é uma concessão pública à Energisa para atuar, para que essas questões se resolvam. O que não pode é a gente continuar nessa situação de insalubridade que hoje a gente vive nas escolas de Sergipe. É o que a gente espera. Agradecer aqui pelo espaço, Narciso. E amanhã, terça e quarta, paralisação da rede estadual. Pedir aos pais que não mandem seus filhos, mas há o compromisso por parte dos professores de reposição desses 2 dias paralisados. Perfeito. Alberto, obrigado pela participação. Eu agradeço, mas eu quero dizer ao professor que eu não estou culpando a Energisa, não, professor. Não fique colocando palavras na minha boca, não. A gente tem um respeito muito grande pelo senhor. Eu estou falando que o governo do Estado já climatizou 87 escolas em um pouco mais de um ano. Eu não estou culpando a Energisa, ela é muito competente. Agora tem 78 que a gente está esperando o ok da Energisa. Eu não estou culpando, eu estou até parabenizando, porque ninguém nunca fez tanto pela educação, ninguém nunca respeitou tantos professores e os alunos como essa gestão. Não coloque palavras na minha boca. Agora a gente respeita seu movimento, o movimento dos seus professores, a gente vê todo o corpo discente e docente dessa gestão estimulado, comprometido e vamos em frente, viu? Pode fazer o seu manifesto tranquilamente que a gente vai respeitar. Um abraço, Narciso. Obrigado, meu caro Alberto Jorge. Professor, obrigado pela participação. A gente tem espaço sempre aberto aqui em outras oportunidades. Um abraço a todos.